Olá, olá pessoal, vamos para mais uma aula de xadrez. Na aula de xadrez de hoje a gente vai continuar falando sobre sobre a defesa Grunfeld. A defesa Grunfeld é uma defesa que dá algumas chances bem legais para as pretas e a gente começou a estudar algumas ideias dela na aula passada. Hoje a gente vai dissecar um pouco algumas variantes mais usuais, outras menos usuais, mas algumas ideias por trás da Grunfeld ainda é uma aula bastante introdutória assim, para a gente pensar nessa defesa. Se você não assistiu a primeira aula sobre a Grunfeld, volta, assiste a aula primeiro lá sobre a Grunfeld e aí depois você vem para essa parte 2. Vamos lá. A Grunfeld é uma defesa contra D4, contra o peão da dama. Jogou peão da dama, eu jogo cavalo F6, ele não vai saber se eu vou jogar Grunfeld, se eu vou jogar Índia do Rei. Ele joga C4, a jogada mais comum nessa posição, e aí eu jogo G6, ele ainda não sabe o que eu faço. E agora ele tem algumas opções. A mais usual é cavalo F3, mas a gente sabe que ele pode fazer também cavalo C3 com certeza é a mais comum. Cavalo F3 é uma possibilidade e ele também pode jogar em F3. Então a gente vai falar sobre principalmente essas três jogadas. Hoje, na aula de hoje, F3 é ela chamada de anti-Grunfeld, mas a gente vai analisar alguns detalhes que a gente pode aproveitar contra essa jogada. Vamos primeiro então contra cavalo C3. Cavalo C3 a gente vai jogar D5 de primeira, essa é a jogada clássica da Grunfeld, que classifica essa jogada como Grunfeld mesmo. E agora as brancas, elas têm uma série de possibilidades. Elas podem jogar E3, elas podem jogar bispo F4, podem jogar bispo G5, podem jogar cavalo F3 e podem jogar peão toma D5. Vamos analisar cada uma dessas linhas. Primeiro, com E3. Se ele joga E3 aqui agora, eu vou jogar bispo G7, ele provavelmente continua com cavalo F3, eu faço o roque e ele vai jogar bispo E2. E agora eu preciso fazer uma jogada muito importante na Grunfeld que só quem assistiu a primeira aula sabe qual é essa jogada. Se você quiser pausar, pensar, lembrou qual é a jogada? A jogada é C5. C5 é uma jogada muito importante na Grunfeld, porque a gente precisa fazer essa quebra no centro aqui para conseguir um contrajogo decente para as peças pretas. Por exemplo, agora, se o peão de D toma em C5, a gente toma em C4, a dama pode tomar em D8, torre toma D8, bispo toma o peão de C4, cavalo de BD7 atacando ali ó, o peão de C5, e as brancas podem jogar rei E2, ou eles podem jogar B4. Se joga rei E2, cavalo toma em C5 e a gente tem ó, um bispo melhor aqui para as peças pretas. A gente tem o rei numa posição mais interessante e a gente pode desenvolver o cavalo ali para E4, né? Aquele bispo das brancas não tá nada interessante na casa C1. E a gente vai ter um ataque bem interessante aqui para as peças pretas. Por exemplo, se torre D1, torre toma D1, rei toma D1, cavalo de F E4, cavalo toma E4, cavalo toma E4, e aí caiu alguma coisa, né? Esse bispo aí não tá tão forte ali naquela posição, eu estou atacando também o peão ali de F2, estou dominando a diagonal, né? E aqui a posição para as pretas fica bem legal, bem interessante. Agora vamos ver se o rei não joga em E2, né? Se ele joga B4. Se ele joga em B4 é considerado um erro. Por quê? Se ele joga em B4, eu já jogo cavalo E4 direto. E aí caiu o cavalo, né? Se não cai o cavalo, cai a torre. Então as peças brancas saem perdendo de um jeito ou de outro, né? Agora vamos ver outra possibilidade. Se roque das brancas. Peão toma D4, peão de E toma D4, cavalo C6. Cavalo C6 é legal para atacar esse peão central, que não está tão forte, esse peão de D4. E eu tenho a ideia também de jogar bispo em G4. Né? As pretas elas estão preparadas para atacar o peão isolado.
e é esse o objetivo das pretas. Beleza, vamos voltar um pouco mais. A gente viu a jogada E3, vamos falar um pouco sobre a jogada bispo F4. Se as brancas jogam bispo F4, eu vou jogar bispo G7. Eles provavelmente jogam E3, roque, cavalo F3. E o que eu faço agora de pretas? Adivinha, adivinha, adivinha? C5 de novo. C5 neles. Se D toma C5, eu vou jogar cavalo E4, cavalo toma E4 e D toma E4 atacando o cavalo e atacando o peão lá de B2, né? Mas beleza, pode ser diferente, pode ser bispo D3, por exemplo. Se bispo D3, peão toma D4, peão de E toma D4 e cavalo C6 ataca o peão isolado lá de D4 de novo. Estou com o desenvolvimento das pretas preparados para a ideia de bispo G4, de dama A5 e torre D1. Esse ataque de dama A5 é uma coisa que a gente vai observar várias vezes, uma ideia muito recorrente nessas posições da Grunfeld e também na Índia do Rei, viu? A gente vai falar um pouquinho dela também. Se bispo G5, cavalo E4, atacando o bispo, né? Ele pode jogar cavalo toma E4, que é uma jogada não tão precisa, porque peão toma E4, tirando a casa F3 do cavalo. Então eu tiro essa casa do cavalo branco e ele vai ficar um pouquinho incomodado, pelo menos, com essa posição. Se bispo H4, né, para sair do alcance do meu cavalo, eu jogo cavalo toma C3, peão toma C3, D toma C4 e depois de E3 eu vou permanecer com o meu plano do mesmo jeito. C5, vou jogar também bispo G7 e vou fazer o roque. Beleza? Então as ideias permanecem as mesmas. Isso contra bispo G5. Contra cavalo F3, eu vou jogar bispo G7, do mesmo jeito, sempre bispo G7, roque, depois C5. Se dama B3, que é a variante russa, né? É uma jogada bastante conhecida, D toma C4, para forçar a dama em tomar em C4, eu faço o roque. Depois de E4, eu tô com C5 ali preparado, né? Mas eu vou fazer primeiro cavalo A6 e depois de bispo E2, C5. Se ele joga D5, eu jogo E6, faço a segunda ruptura que a gente já comentou que é muito importante nessa posição. E é isso que eu vou levar para o final. E se peão toma D5? Cavalo toma D5. Provavelmente aqui ele joga E4, mas ele também tem a possibilidade de jogar bispo D2. Uma variante menos usual, mas existe um caminho também com bispo G7. Depois de E4, cavalo toma C3, bispo toma C3. É uma troca de ataques ali entre os bispos, né? Os dois bispos estão numa posição bem interessante para o ataque. Bispo D2 é menos usual, mais comum mesmo é E4. E se E4, cavalo toma C3, peão toma C3, essa é a linha principal. Ok, isso tudo é contra cavalo F3, não, cavalo C3, perdão. Agora vamos ver a anti-Grunfeld, o F3, né, que é o plano justamente para evitar a Grunfeld. Contra a anti-Grunfeld, a gente vai jogar D5, C toma D5, cavalo toma D5. Quando é 4 tocando no nosso cavalo, cavalo B6. Cavalo B6 aqui, ele fica numa posição, né, ruim, mas também atrapalhou a jogada de cavalo F3 das brancas. E eu tenho também o desenvolvimento ali do meu peão central, como uma possibilidade para mim, em E5 para tentar quebrar. Cavalo C3, bispo G7, bispo E3, roque. O meu pensamento vai ser justamente o mesmo, continuar com o peão ali central para tentar quebrar essa estrutura das brancas. Ele recusando jogando em D5, que é o mais provável, a gente joga em C6 para ficar com um centro ainda forte aqui, lutando pelo centro de verdade, mesmo contra a anti-Grunfeld. E isso é a ideia de F3. Contra cavalo F3, a gente pode jogar bispo G7,
E a gente pode jogar também D5. Vamos comentar sobre cada uma delas. Primeiro, bispo G7. Bispo G7, ele pode jogar G3, é a variante do fianqueto, essa. A gente joga D5, ele joga bispo G2, a gente roca, beleza? Essa é a variante do fianqueto. Se ele jogar cavalo C3, eu jogo D5, peão toma D5, cavalo toma D5, E4, atacando o nosso cavalo. A gente joga cavalo toma C3, peão toma C3, a estrutura comum da Grunfeld, como a gente já tinha visto anteriormente. Mas beleza, se a gente joga D5 direto, peão toma D5, cavalo toma D5, E4 e cavalo B6, que cai numa posição que não é tão interessante para o cavalo, né? É uma posição que a gente pode tentar evitar, beleza? Mas são essas as ideias principais que nós temos aqui dentro da Grunfeld e no que a gente pode trabalhar dentro dela. A gente vai falar mais sobre a Grunfeld, vamos falar sobre alguns exemplos de partidas e espero vocês na nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau!